Tiradentes, o mito fabricado como herói nacional. Em 21 de abril de 1792, era enforcado e depois esquartejado o corpo de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. É o único personagem da história do Brasil cuja data de morte é um feriado nacional. Contudo, a narrativa em torno de seu nome é cercada de ideias fabricadas pouco relacionadas com os fatos. Durante o período do Império Brasileiro, a história de Tiradentes era praticamente desconhecida no Brasil. Somente com a proclamação da República, em 1889, se buscou um herói nacional para o novo regime. O Marechal Deodoro, primeiro presidente, não cumpriu esse papel porque seu governo foi marcado pela crise econômica do encilhamento, pelas disputas políticas com o Congresso, que ele acabou fechando em novembro de 1891, numa outra tentativa de golpe, e pela revolta da Armada. Restou então a ideia de buscar no passado um herói republicano, cuja imagem pudesse ser trabalhada em apoio ao regime. O nome escolhido foi de Tiradentes, porque ele cumpria alguns critérios. Era um alferes, posto militar do período colonial, que corresponde ao de tenente. Seu movimento foi realizado no sudeste do país, em Minas Gerais, apesar de não ter passado de um plano de revolta contra a cobrança abusiva de impostos na região mineira da colônia, revolta essa que não se realizou. Foi um movimento de elite, pois a narrativa histórica da época procurava dar voz de grandes ideias à classe dominante e silenciar as classes oprimidas. Entre os membros das elites que participaram do movimento, podemos citar os poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Monteiro da Costa, um dono de Minas, também poeta, chamado de Inácio Alvarenga Peixoto, o padre José da Silva e Oliveira Rolim, e o coronel Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento. Para se ter uma ideia, tivemos um movimento brasileiro que possuía ideais republicanos ainda no período colonial, que conseguiu ficar independente do domínio português, mesmo que por apenas 2 meses, a Revolta Pernambucana de 1817, que foi de 6 de março a 19 de maio daquele ano. Foi um movimento de elite, mas que não foi valorizado o suficiente porque as elites que dominaram o Brasil após a República eram do Sudeste, especialmente Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, a capital. O Nordeste viu o peso de sua história encolher na escrita dos livros. O protagonismo agora era do Sudeste. Até a imagem de Tiradentes foi fabricada. O primeiro quadro oficial dele, datado de 1890, feito por Décio Vilares, o retrata com uma imagem semelhante à de Jesus, que já é outra imagem fabricada. Na época não se podia usar cabelos compridos nem barba na prisão, devido a um surto de piolhos. Além disso, para os militares, esse visual era proibido. Na outra imagem, feita por Pedro Américo, onde Tiradentes aparece cortejado, existe uma série de referências ao cristianismo, como a cruz, o rosto de Tiradentes e o braço dele caído imitando a obra Pietà de Michelangelo. O corpo de Tiradentes representa uma silhueta do mapa do Brasil para significar que ele é um herói nacional. Quando foi perguntado sobre o significado do triângulo desenhado na bandeira da Inconfidência, ele respondeu que era um símbolo da Santíssima Trindade, outra referência ao cristianismo, no país que não se cansa de misturar política e religião, apesar da República ter estabelecido a separação apenas formal entre Igreja e Estado. Por fim, o termo utilizado Inconfidência, que significa trair a confiança do rei, não foi por acaso, é um repúdio à monarquia. Quando se fabrica uma narrativa, cada detalhe deve ser observado. Conclusão. Não é de hoje que se fabrica um mito na narrativa da história brasileira, principalmente na política. E não é de hoje que, para se criar mitos, cujas ações não correspondem aos fatos, se faz uso de discursos religiosos cada vez mais subjetivos. A solução para esse problema, a meu ver, passa por uma educação que prioriza o conhecimento científico. Vejo o professor de História como peças fundamentais nessa luta. As aulas devem priorizar o estudo das fontes, se possível as primárias, e a pesquisa científica deve estar acima dos discursos desde a educação básica.